Bom dia, meu povo. Para quem eu não vi, quem não falei, tudo bom com vocês? Bom, é, hoje a gente vai estar adentrando um pouquinho a parte dos principais parasitos, tá? A gente já começa já com um assunto bem caprichado, bem calibrado, para vocês começarem a estudar de verdade, tá? Quer dizer, já era para estar estudando, mas hoje, a partir de hoje, se vocês não começarem a estudar de fato, vocês vão começar a ficar prejudicados. É, Primeiro aviso foi exatamente esse. O segundo aviso é para que vocês não esqueçam de fazer as atividades virtuais, tá? Como assim, professor, as atividades virtuais? O portal de vocês já tem meio mundo de atividade lá, mostrando, tá, o que é que vocês têm que fazer, o que é que vocês não têm que fazer. Vocês já têm o desafio nota máxima. Então, pelo amor de Deus, gente, não deem vacilo de não realizarem as atividades, tá? Vou até confirmar aqui direitinho para mostrar para vocês. Se lá vai entrar também, né? Daqui a pouco eu volto a tentar entrar no. Pronto, já entrou. Não esqueçam que professor, o senhor colocou os vídeos já no portal? Não, hoje eu vou estar colocando alguns dos vídeos, mas eu vou colocar os vídeos iniciais que a gente não teve, tá? Mas os vídeos que a gente já teve por esse canal, pelo Teams novo, tá? Pelo acesso novo, eles já estão divulgados aqui no próprio Teams. Professor, como é que eu faço o acesso? Como é que eu visualizo esse Teams? Todo mundo que já tem o cadastro no do Meio, tá? Já fez seu do Meio direitinho, já tem o seu cadastro, já tem acesso a isso. É só entrar na disciplina de parasito clínica, tá? E líquidos, práticas aplicadas em parasito e líquidos, que os vídeos já estão lá disponíveis, ok? Então, quem não assistiu, corre lá que já está gravado, até porque os vídeos eles só ficam 20 dias disponíveis, tá? Então, muito cuidado para que vocês não fiquem prejudicados no final das contas, tá bom? Então, corram atrás dos assuntos que vocês não pegaram aí. Dando continuidade àquilo que a gente já começou a falar, tá? Na aula passada a gente falou das principais características associadas à parasitologia, tá? Envolvendo um pouquinho de relação parasita-hospedeiro, basicamente. Hoje a gente vai estar focando um pouquinho mais em uma determinada classe dos parasitos. A gente vai estar adentrando a partir de hoje os parasitos que a gente chama dos parasitos associados ao trato gastrointestinal, tá? Na sequência, a gente vai pegar os parasitos e dar uma estudada nos parasitos sanguíneos, tá? Mas essa primeira parte, que são os parasitas que a gente tem maior número, são os parasitos gastrointestinais. Para isso, a gente vai fazer um flashback rapidinho sobre o próprio trato gastrointestinal. Eu preciso que vocês entendam algumas funcionalidades para entender também o porquê que determinados parasitos têm afinidades pelo trato gastrointestinal, tá? Até porque o trato gastrointestinal é uma praticamente não, é uma porta de entrada para a grande maior parte e região de é, moradia, entre aspas, para esses parasitos do trato gastrointestinal. Então, a grande maior parte dos parasitos tem características bem semelhantes. Alguns parasitos vão causar má digestão, azia, gastrite, úlceras, constipação ou até mesmo diarreia, tá? Mas isso daqui são características que, se a gente parar para analisar, são características que
bactérias podem estar causando, alguns vírus podem vir a estar causando. Então, a gente fica com essas características bem generalistas em relação aos parasitos gastrointestinais. Professor, então a gente não consegue identificar um parasito apenas com as características clínicas do paciente? Não, tá? Para que a gente consiga diferenciar e identificar o parasito que vai estar causando a infecção, a gente sim vai ter que fazer alguma metodologia parasitária ou de biologia molecular. Tá? Então, sim, a gente sempre vai precisar estar fazendo os famosos parasitológicos, tá? Porque é só através dos exames de parasitológicos que a gente consegue definir de fato qual é a espécie do parasito, ou o órgão que ele vai estar afetando, ou até mesmo qual o tipo de tratamento, tá? Então, dentre esses indivíduos, a gente tem alguns desses parasitos associados à classe dos protozoários, a gente tem alguns desses parasitos associados à classes dos nematelmintos, que a gente vai estar falando daqui a pouco, dos platelmintos, alguns anelídeos também, tá? Mas a grande maior parte deles vão ser ou os de corpo cilíndrico, liso, ou os de corpo segmentado achatados, que daqui a pouco a gente volta a explicar um pouquinho sobre isso. Para que vocês tenham mais ou menos noção das parasitoses gastrointestinais, elas estão extremamente distribuídas na zona equatorial, principalmente, tá? Em regiões que a gente tem uma temperatura quente, um pouco mais úmida, aquela temperatura aproximada entre 25 graus até 40 graus, tá? Então, o Brasil, por exemplo, na América do Sul, é um país que tem problemas bem característicos de parasitoses, tá? O que a gente chama dos famosos helmintos, em especial. Mas a gente tem vários outros países que são extremamente atingidos por esses indivíduos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente entra em contato. Tá? Isso aí não precisa muito falar, porque hoje em dia, com a pandemia, a gente tem muito mais atenção a essa coisa de contato direto, tá? Mas os parasitos gastrointestinais ainda assim são indivíduos que têm uma prevalência muito grande e uma relação direta com características socioepidemiológicas, socioculturais. Então, ainda são relações que a gente tem com o ser humano que são extremamente características extremamente perigosas para a gente, tá? Para que vocês visualizem direitinho, a gente tem dentro do nosso famoso reino animalia, tá? O reino dos animais, a gente vai encaixar esses indivíduos basicamente em dois filos. Os filos que são associados aos nematelmintos, que são aqueles parasitos que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente da aula, pode ser que a gente consiga finalizar, ou quer dizer, consiga adentrar hoje nesses indivíduos. E os indivíduos que fazem parte do filo dos platelmintos. Basicamente, a gente denomina esses indivíduos através da formatação do corpo. Os nematelmintos, eles são parasitos que têm um corpo cilíndrico, tá? Completamente redondinho e sem qualquer tipo de segmentação. Tá? Então, ele é completamente cilíndrico e liso. Os platelmintos, por sua vez, a depender do parasito, claro, ele vai ter, pode vir a ter o corpo segmentado, tá? Na grande maior parte dos platelmintos, sim, tem os corpos segmentados, mas a principal característica, ele perde aquela formatação mais arredondada para ter um corpo muito mais achatado, tá? Então, basicamente, as características morfológicas desses dois indivíduos são essas. A gente vai estar estudando hoje, em especial, se a gente conseguir terminar essa parte mais introdutória do sistema digestório, ou sistema digestivo, tanto faz,
a gente vai adentrar um pouquinho nos famosos nematelmintos. Então, para a gente estudar os parasitos de maneira geral, eu vou estar fazendo uma revisão bem rapidinha, associada ao sistema digestório. Se eu não me engano, vocês veem Morfo 1 ou Morfo 2, não lembro de cor. Mas se viram, ótimo. Se não viram, melhor ainda, que vocês vão ter um flashback rapidinho, tá? Então, basicamente, quando a gente fala do sistema digestório, a gente tem as funções associadas à funcionalidade de fato, tá? Ou as ações, tá? Como é que a gente faz para o sistema digestivo ou digestório conseguir macerar o alimento, conseguir tornar o alimento de uma forma que a gente consiga absorver os nutrientes desses alimentos. Então, dentre as funções que a gente tem a função de mastigação, ingestão, digestão, absorção e eliminação, tá? Dentre essas funções, as 4 primeiras estão associadas diretamente aos alimentos e o processo de eliminação ele vai estar diretamente associado ao bolo fecal, que a gente volta a falar mais para frente. Dentre as ações que essas funções vão estar realizando, a gente tem as ações de digestão associadas às ações mecânicas, que são basicamente o processo de maceração e trituração, tá? Ou emulsificação, ou misturar substâncias. E a gente tem as funções associadas às ações químicas, ou seja, a gente vai estar sempre colocando algum determinado composto químico, uma enzima, uma proteína, ácidos diversos, misturando com o bolo alimentar para que a gente consiga quebrar mais ainda esse alimento em partículas bem pequenas para que a gente consiga absorver esse alimento no nosso corpo, tá? Então, o primeiro tipo de ação que a gente tem são, dentre as ações, a gente tem as ações mecânicas, que vamos da parte mais inicial até chegar na eliminação. Dentre as ações mecânicas, a gente tem as movimentações de mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, tá? O processo de mastigação e deglutição ele acontece na boca barra faringe, tá? E logo na sequência, a partir do momento que a gente deglute o alimento, engole o alimento, tudo daí para baixo vão ser considerados movimentos peristálticos. Então, a movimentação que o próprio esôfago vai fazer para empurrar o alimento até o estômago, a movimentação de misturar o alimento dentro do estômago com o suco gástrico vai ser também movimento peristáltico. E depois que a gente quebra bastante esse alimento, que esse alimento sai do estômago e vai para os intestinos serem absorvidos, sim, mais uma vez a gente vai ter movimento peristáltico. Então, é só você lembrar, o movimento peristáltico está diretamente associado a transporte do alimento barra bolo alimentar, tá? Ou da própria matéria fecal, para diversos órgãos do nosso corpo. Então, dentre as ações químicas que a gente basicamente vai ter 2 grandes tipos. As ações químicas... Professor, Oi, pode falar, sim. desculpe interromper, que Ara não consegue entrar nem pelo Ava e nem pelo Teams. Teria como se eu enviar o link, por favor? Deixa eu ver se eu pego o link certinho, porque sempre que eu pego o link... Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Ok. Pronto, acho que esse link aqui vai resolver a vida dela. Eu vou enviar para você, tá? Você repassa para ela, por favor. Ok, professor, obrigada. Só um minutinho, gente. Até que agora até meu computador travou. Pronto, voltou.
Eu não lembro se eu tenho. Não, tenho. Não tenho. Cíntia. Não. Pronto. Mandei para você. Repassa, por favor, tá bom? Pronto, vamos lá. Então, em relação ainda às ações, a gente tem as ações químicas, tá? Que normalmente a gente estuda bastante, principalmente na parte de biologia molecular, bioquímica, tá? Que a gente vai estar analisando as funções associadas às próprias enzimas digestivas, como é que a gente vai fazer para as partículas que foram maceradas, degradadas pelas ações mecânicas, para fazer com que a gente pegue essas partículas e mesmo assim ainda consiga reduzir cada vez mais, tá? Então, nesse ponto, quando a gente tem as ações químicas, a gente tem uma série de enzimas que a gente vocês provavelmente já ouviram, por exemplo, a tripsina, que tem capacidade de quebrar algumas proteínas, a amilopsina, que vai quebrar amido, a lipase, que vai ter associação com a quebra dos lipídios, a maltase, que vai transformar a maltose em glicose, peptidase, lactase, e assim para frente, tá? Então, todas essas enzimas vão ter uma função específica com um determinado composto químico. Então, a intenção é a gente pegar essas enzimas ou essas proteínas grandes, ou essas moléculas muito grandes, tá? Proteínas, açúcares compactados, maltose, enfim, a gente pegar essas substâncias e quebrar em partículas menores, para que essas partículas menores, sim, sejam absorvidas pelo nosso intestino. E aí que vem a grande coisa. Além dessas enzimas digestivas, a gente vai ter o que a gente chama dos famosos sucos digestivos. Então, basicamente, a gente tem 3 grandes tipos de suco no nosso corpo, tá? Tem alguns livros que apenas colocam 2 desses sucos, mas já estou trazendo os 3, caso vocês encontrem também. A gente tem basicamente o famoso suco pancreático, que ele vai estar associado também, vai ser extremamente rico em enzimas que vão fazer parte da digestão, tá? Algumas dessas enzimas que a gente falou aqui vão estar associadas ao próprio suco pancreático, tá? Gente, tem gente que não está conseguindo entrar. Alguém sabe me dizer, por gentileza, vocês podem repassar o link para os colegas de vocês? Porque, olha, não tá tendo lobby, não. Eu já deixei o link aberto para todo mundo entrar, tá bom? Eu vou colocar nos grupos que eu tô, professor, porque se tiver alguém com dificuldade. Já 3 pessoas vieram me falar aqui. Eu passei alguns links aqui, mas reafirmem, por favor, se vocês puderem, que não, a sala está aberta, tá? Todo mundo entra se quiser. Eu já deixei já bonitinho, ok? Ai, já é agora, professor. Não, eu Pronto. não consegui entrar direto nem pelo AVA, Nem pelo nem pelo quê? Não entendi. nem pelo próprio Teams. Mas Eu também. pelo link vocês conseguiram, não é isso? Eu demorei, eu tentei entrar da primeira vez com aquele link que você me mandou. Aí, tipo, eu tava numa sala que só tinha mais uma pessoa. Aí fiquei, tipo, 15 minutos. Aí eu fui falar com as meninas lá, esperei o senhor me responder. Ó, Agora que eu consegui. tá. Se possível, Kaira, repassa, por favor, para o pessoal esse link, tá? E Tá. às vezes, quando você ou tenta entrar pelo Teams, ele, não sei, ele manda para uma sala completamente diferente.
Às vezes eu não entendo muito isso, não. Mas não precisa fazer nenhum cadastro para poder acessar essa aula, não, né? Olha, não. Mas para que você, por exemplo, vá revisar a aula, reassistir a aula, você vai ter que fazer o cadastro, sim. Você vai ter que estar matriculada. Não, isso aí eu já Assim, fiz, mas, tipo, é porque eu não sabia que tinha que fazer um cadastro no Teams, entendeu? é isso. Quando você se matricula, se possível, tenta procurar o líder da sua turma ou a líder da sua turma, que tem um passo a passozinho para você cadastrar um e-mail, tá? Um e-mail é do meio.com.br, tá? Que aí você consegue já ter acesso direto à sala do Teams, tá bom? Certo, professor, obrigada. Ah, tá. Então, vamos lá, continuando. Além do suco pancreático, a gente tem também o nosso famosíssimo suco biliar, ou simplesmente conhecido como a bile, tá? Além de algumas enzimas, a gente vai ter a própria bile, é, fazendo a parte da emulsão de gorduras. Então, é ela que vai ser responsável por pegar aquelas gorduras e tornar essas gorduras que a gente ingere mais solúveis, vamos dizer assim, tá? E a gente tem o próprio suco entérico, que ele vai ajudar a fazer parte da digestão também de alguns nutrientes, mas em especial vai ser esse suco que vai permitir que o nosso intestino, em especial, consiga absorver os nutrientes, tá? Então ele vai ajudar principalmente no processo de absorção desses nutrientes. Então, só para vocês relembrarem, a gente vai passar um pouquinho bem rápido sobre o ciclo alimentar no sistema gastrointestinal. Tudo a gente começa pelo nosso primeiro ponto, que é a boca. Lembrem que o processo associado à mastigação é um processo mecânico, tá? A gente inicia fazendo a maceração do alimento para quebrar o alimento em partículas menores, e cada vez que a gente for passando, for adentrando um pouco mais o sistema digestivo, a gente vai sim estar quebrando em partículas até moléculas, tá? Então, a gente vai ter o conjunto dos nossos famosos dentes associados à nossa língua, fazendo toda a movimentação, tá? De macerar e misturar esse alimento já na nossa boca em partículas bem menores. E aí eu já vou deixar já uma característica bem legal para que a gente lembre. Na própria boca, a gente já começa a fazer também uma ação química, principalmente associado à saliva. Na saliva, na boca, a gente tem três glândulas, as famosas parótidas, glândulas submandibulares e a sublingual, tá? Que elas ficam localizadas respectivamente. As parótidas, elas ficam mais localizadas bem próxima da região do ouvido, as submandibulares na parte inferior da mandíbula e a sublingual literalmente abaixo da região da língua, tá? Todas essas três indivíduos, elas vão ser características por produzir a saliva. A saliva vai ser um composto, um líquido que tem uma característica um pouco mais viscosa, levemente alcalino, que vai ser extremamente rico na nossa famosa pitialina ou amilase salivar. Ela que vai começar a fazer todo o processo de pegar o amido e quebrar esse amido em partículas menores para que facilite, a gente venha a facilitar a quebra mais ainda desse amido mais para frente em maltose, tá? A língua por si só, a gente até chegou a citar, ela vai fazer a parte química, principalmente associado às partículas gustativas. Então, a gente vai ter também, além da parte de movimentação do alimento na boca, a parte mecânica, a gente vai ter, sim, uma parte química, porém, essa parte química diretamente relacionada com a língua está muito mais associada ao sistema nervoso, à associação de sistema muscular e nervoso, tá? Com a captação dos estímulos.
os estímulos amargo, azedo, salgado, doce, umami, todos esses estímulos a gente vai estar captando isso para levar para que o cérebro consiga interpretar os diversos sabores que a gente tem, tá? Além disso, vai ser a língua que também vai ter a responsabilidade de empurrar o alimento diretamente da boca para o esôfago. A partir do esôfago, a gente só vai ter uma manifestação clínica ainda uma manifestação, uma ação mecânica ainda no estômago, mas a partir disso daqui as ações mecânicas são praticamente de transporte, tá? Então, é a língua que vai ser a responsável por fazer a deglutição. Deglutir, a gente vai literalmente empurrar o bolo alimentar, tá? Diretamente para o esôfago. O esôfago ele vai ser um canal de comunicação entre a região superior do sistema gastrointestinal, tá? Do sistema digestivo, para ser mais exato, e ligar diretamente ao próprio estômago. E logo na sequência a gente tem um dos órgãos que são extremamente importantes, principalmente as ações químicas, que é o próprio estômago, tá? O estômago ele vai ser um órgão completamente revestido por músculo liso, tá? E tecido glandular. Então, a gente, por ele ser um músculo liso, a gente não consegue controlar as funções associadas ao estômago. Constantemente, ele vai estar lá fazendo as suas funções, tá? Normalmente, ele vai ter um tecido um pouco mais mucoide. Ele precisa desse tecido para proteger, em especial do nosso famoso suco gástrico. Para quem não sabe, quem não conhece, o suco gástrico, ele vai ser constituído, resumidamente, de 4 coisas. Vai ser constituído de água, uma grande porção de ácido clorídrico, tá? Um ácido que ele é extremamente corrosivo para tecidos outros diversos, pepsina e a famosa lipase gástrica. E aí eu preciso que vocês relembrem lá das morfos da vida de vocês, quais são as partes do estômago. Professor, por que a gente entender ou saber as partes do estômago é importante? Porque cada uma dessas regiões do estômago vai ter uma finalidade química, tá? Então a gente tem nessa região mais inicial, em contato direto com o esôfago, a gente vai ter a região da cárdia. Ela recebe o nome essa região ela recebe o nome porque vai estar diretamente associada à região em que o coração vai estar também, tá? Então, o coração vai estar localizado bem próximo dessa região, que é essa porção aqui inicial. A gente vai ter, logo na sequência, essa região mais superior do estômago, que é a região que a gente chama de fundo do estômago, tá? Toda essa região maior que a gente tem, que é chamada de corpo do estômago, tá? E por fim, a gente tem a região do antro ou piloro, tá? Que é essa porção final do estômago, que essa porção final ela vai ser responsável pela produção de algumas enzimas extremamente importantes para o nosso corpo. Além da produção dessas enzimas que são importantes, a gente vai ter também o contato direto associado ao intestino, a primeira porção dos intestinos, intestino delgado em especial. Professor, por que é importante a gente lembrar disso aqui? Porque cada uma dessas regiões vai estar associada à produção de um determinado tipo de material, tá? Então a gente tem, por exemplo, a região da cárdia e a região do piloro como as regiões que vão estar mais associadas à produção ou de ácido clorídrico ou das nossas enzimas digestivas, tá? E a gente vai ter algumas outras porções que vão estar associadas à produção de líquidos em especial. Então a gente vai dentro do estômago está produzindo líquido, está produzindo ácido clorídrico, vai estar produzindo enzima para que a gente consiga constantemente pegar esse bolo alimentar e estar
fazendo ação mecânica de misturar o bolo alimentar com essas enzimas, essas substâncias, tá? E empurrar mais para frente esse bolo alimentar para a região dos intestinos. Então, aqui a gente já vai ter uma transformação, uma outra nomenclatura que a gente vai estar chamando, tá? A partir do momento que a gente pega esse bolo alimentar, que a gente mastigou o alimento, quebrou o alimento em partículas menores, empurrou esse alimento para o estômago, a partir do momento que esse bolo alimentar ele se mistura com o suco gástrico, a gente já vai chamar essa mistura de quimo, tá? O quimo ainda vai sofrer mais misturas, tá? Principalmente na primeira porção do intestino delgado, tá? E a partir desse quimo é que a gente vai ter possibilidade de absorver os nutrientes presentes nessa mistura, tá? Então, a gente só consegue absorver essa parte nutricional por causa dessa degradação química que acontece dentro do estômago, ok, gente? Até aqui tá tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Tá todo mundo dormindo já? Meu Deus do céu. Tô ouvindo. Não. A pessoa tá escutando também. Então, vamos lá. Se tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Então, a gente pegou toda essa mistura, esse quimo agora. A gente vai empurrar essa mistura diretamente para os intestinos. Quando a gente fala de intestino logo de cara, a gente tem dois grandes tipos. O primeiro intestino, que é o que a gente chama de intestino delgado, que ele é o que vai estar em contato direto com o estômago, tá? Ele vai ser dividido basicamente em três grandes regiões, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. Duodeno, jejum e ilho, basicamente. Mas vão ser os intestinos delgados, principalmente as duas primeiras porções, tá? Que vão fazer a grande maior parte da absorção dos nutrientes que a gente vai precisar para fazer todo o nosso metabolismo. Então, a gente vai absorver esses nutrientes e o que não for absorvido, a gente vai ainda tentar misturar mais ainda com outras determinadas substâncias para que a gente consiga fazer a absorção. Professor, me responde uma coisa. No estômago a gente tem absorção? Se você parar para perceber, a gente vai ter absorção em todas as regiões do nosso sistema gastrointestinal. Mas a grande maior parte da absorção de nutrientes vai acontecer, em especial, no intestino delgado, tá? No intestino grosso, então, quer dizer que a gente não tem absorção? Tem sim. A gente vai fazer principalmente absorção, reabsorção de líquidos. Líquido, água em especial, é um material que a gente não pode ficar perdendo. Então, o intestino grosso, ele vai ter a funcionalidade de reabsorver essa água para a gente não perder. Então, nesse processo de reabsorver água, a gente vai fazer a formação das fezes. Ou seja, basicamente o que a gente vai fazer é pegar as fezes no intestino grosso, na forma mais líquida, tá? Que já vão ser praticamente aquelas substâncias que nosso corpo não conseguiu absorver, e a gente vai literalmente retirar a grande maior parte do líquido presente nesse material fecal, tá? Então ele vai fazer basicamente duas coisas. Ele vai reabsorver água aí, com essa reabsorção de água a gente forma o bolo fecal de fato. Ok, gente? Então, no intestino delgado a gente vai ter basicamente três grandes regiões. A primeira das regiões vai ser a região que a gente chama do duodeno. É simplesmente essa primeira porção de dobra que a gente tem, tá? Ela é uma das porções mais cruciais ainda
para a digestão, tá? O processo de digestão química em especial, porque nessa região a gente vai ter literalmente dois ductos que vão estar associados a essa região, o ducto pancreático e o ducto biliar. Esses dois ductos vão estar conduzindo aqueles materiais associados ao pâncreas e à vesícula biliar, a bile por si só, tá? Para que esses materiais sejam misturados mais uma vez no quimo. E aí que vem a coisa, o suco pancreático ele vai pegar algumas determinadas enzimas, jogar nesse suco pancreático, e esse suco pancreático vai agir diretamente no quimo para a gente quebrar mais ainda algumas determinadas substâncias. Associados a isso, a gente ainda vai ter o fígado produzindo a bile, e depois que ele produz a bile, ele lança diretamente na vesícula biliar, ele vai lançando na vesícula biliar, vai constantemente lançando, a vesícula biliar vai armazenando essa determinada bile, tá? Para que no momento que você começa a cair, a misturar o alimento com o bolo alimentar com o suco gástrico, você vai começar a lançar essa bile diretamente no intestino, na primeira região, no duodeno, para que quando o bolo alimentar, o quimo agora, depois de misturado com o suco gástrico, ele começa a entrar em contato com o quimo, tá? Ou começa a entrar em contato com a bile, a gente pegar agora as moléculas de gordura e tornar essas moléculas de gordura solúveis, hidrossolúveis, tá? Então, gordura é só você lembrar. Você bota água e óleo não se mistura. A bile ela vai servir praticamente como um detergente, que vai permitir que essas gorduras sejam solubilizadas e a gente tem a possibilidade de vir fazer a ingestão de algumas moléculas de lipídio. Ah, professor, mas a pessoa que faz a retirada da vesícula biliar, ela pode ter uma vida normal? Pode sim, não tem problema nenhum. Acontece muito da pessoa ter cálculo na vesícula biliar, tá? E ela tem que literalmente fazer a retirada dessa vesícula. O que é que vai acontecer? Simplesmente, no momento em que você começa a fazer o processo digestivo, o fígado ele vai produzir a bile e ele já vai lançando diretamente no duodeno, tá? Então, o grande porém é que quando a gente tem a vesícula biliar, a gente vai juntar uma grande quantidade de bile para lançar de uma vez só, tá? Quando a gente não tem a vesícula biliar, o fígado vai produzindo bem aos poucos e pode ser que essa bile produzida aos poucos não seja suficiente para emulsificar as gorduras. E aí é que normalmente pessoas que não têm a vesícula biliar têm que fazer uma reestruturação alimentar para diminuir a carga nutricional de gordura na sua alimentação. Porque se você tiver um nível de gordura muito elevado na sua alimentação, não tendo a vesícula biliar, você vai entrar num processo de diarreia. Você não vai conseguir jogar você vai botar esse alimento extremamente gorduroso diretamente para fora do seu corpo. Ok, gente? Até aqui tá tudo bem? Para que vocês peguem mais ou menos a formatação desses indivíduos, tá? E o duodeno, essa primeira porção do intestino delgado, ele tem cerca de aproximadamente 25 centímetros, tá? Ele vai estar diretamente em contato com o estômago, tá? Logo após a região do piloro, tá? E logo depois da região do duodeno, a gente vai ter as duas outras regiões, que são chamadas de região do jejunum, que é a porção que vai estar
associada diretamente ao duodeno. E, por último, a região do íleo. Todas as duas regiões, tá? Tanto a região do jejum e do íleo, vão ser responsáveis pela absorção. Professor, então quer dizer que na região do duodeno não acontece absorção? Acontece também, tá? Em toda essa região do intestino delgado, a gente vai ter absorção sendo feita no intestino, tá? Nessa toda a região. Mas as principais regiões associadas à absorção são as primeiras porções, região do duodeno e região de jejum. Ilho vai absorver? Vai também. Porém, a grande maior parte vai estar associado principalmente à segunda porção do intestino delgado. Juntos, a região do jejum e ilho, se a gente conseguisse esticar isso e tirar todos os tecidos de fixação, eles iam ter aproximadamente, claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, entre 8 a 13 metros de tamanho, de comprimento. Tá? Então, logo depois disso daqui, aí a gente vai ter o nosso velho e conhecido intestino grosso. O intestino grosso ele vai ser responsável pela absorção de água, como a gente já falou. Ele vai fazer a reabsorção de alguns eletrólitos que a gente não pode perder também, tá? Por exemplo, sódio, potássio, cálcio, tá? Ele que vai fazer também a formação do bolo fecal. E ele vai ser subdividido basicamente em 3 porções. A primeira porção, que é a porção que vai estar ligada diretamente com a região do íleo, lá no finalzinho do íleo, ela vai se ligar diretamente nessa porçãozinha que a gente tem aqui embaixo. Se vocês visualizarem, tem até um rabinho aqui, tá? Daqui a pouco a gente fala desse, entre aspas, rabinho, tá? O íleo, então, ele vai se ligar diretamente nessa região. A partir disso, o alimento ele vai tomar um direcionamento de subindo, tá? Se a gente tem, são 3 regiões, principalmente no intestino grosso, a gente vai subdividir de acordo com o sentido em que o alimento vai fazer dentro do corpo. Então, é exatamente por isso que a primeira região, todas essas 3 regiões a gente vai chamar de região de cólon, tá? Mas a gente vai ter o alimento subindo nessa primeira região, o alimento atravessando toda a cavidade abdominal nessa segunda região e o alimento vai estar logo na sequência descendo nessa região. Aí a gente vai vir em região de seco e reto, tá? E aí a gente vai seguir literalmente o sentido alimentar. Veio lá do íleo, encontrou a primeira porção, a gente vai denominar de cólon ascendente. Logo na sequência, o alimento atravessa toda a cavidade abdominopélvica, a gente vai ter a região do cólon transverso atravessando, tá? E depois a gente vai ter a região, o sentido alimentar em que o alimento vai descer. Por isso que a gente chama ele de cólon transverso. Logo depois a gente tem a região do seco e a região do reto, tá? Que são as últimas porções que a gente tem de eliminação. Professor, dentre os intestinos, os parasitas eles ficam mais localizados onde? Basicamente nos 2 intestinos, a grande maior parte dos parasitas, tá? Eles podem ficar localizados na região do jejum no ilho, que são as regiões onde a gente vai ter os nutrientes mais na forma primária para absorção, então eles podem vir a estar habitando essa região para pegar aquele nutriente que vai estar na forma mais digerida possível, mas eles podem estar habitando também a região do intestino grosso, que é uma região onde você vai ser extremamente rica em líquidos e eletrólitos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são esses parasitas que podem estar habitando cada um desses indivíduos, ok? Claro que isso daqui é mais na forma mais inicial. Tá? Por último, a gente vai ter os órgãos
anexos, tá? Os órgãos que vão participar do sistema digestivo, o sistema digestório, mas de uma forma indireta. O primeiro órgão que a gente tem é o nosso famoso fígado, que ele vai estar fazendo a produção de alguns materiais, por exemplo, a bile, tá? O fígado ele também vai estar fazendo parte da filtração. Então, se ele produz a bile, ele vai estar indiretamente associado à emulsificação de gorduras no processo digestivo. Ele vai ser responsável também depois que a gente faz a absorção dos nutrientes. Enquanto a gente estiver fazendo a absorção de nutrientes, ele vai estar participando na própria síntese do nosso colesterol. Ele vai fazer a conversão de amônia em ureia, associando também a desintoxicação do organismo. É por isso que a gente fala que o fígado ele tem uma funcionalidade associada a tirar toxinas, tá? Filtrar o nosso sangue. Ele também vai fazer síntese, armazenamento e quebra do nosso famosíssimo glicogênio. Então, a depender da quantidade de material energético que a gente tem no corpo, a gente pode estar fazendo síntese de glicogênio ou quebra do glicogênio, caso a gente tenha uma depleção de material energético no nosso corpo. Ele também vai estar associado à produção e armazenamento de lipídios em tecido adiposo, tá? Mas ele pode estar fazendo também armazenamento de algumas vitaminas e alguns minerais. Então percebam que, apesar dele ser chamado de um órgão anexo, ou seja, um órgão que vai estar indiretamente associado à digestão, ele vai ter meio mundo de função que ele vai estar fazendo para ajudar o nosso corpo a estar sintetizando ou degradando determinados materiais, ok? Além disso, a gente vai ter a própria vesícula biliar, que a única função dela vai ser o armazenamento da bile, para que em determinado momento do processo digestivo ela pegue essa bile e lance uma quantidade maior para que a gente consiga fazer a digestão da gordura. E o nosso velho e conhecido pâncreas, que ele vai estar controlando algumas substâncias, principalmente a absorção ou não das nossas glicoses, mas também diretamente associada à produção dos nossos aminoácidos corpóreos, principalmente a produção das proteínas indiretamente, tá? Que ele vai estar produzindo os nossos famosos hormônios, a insulina. Lembrem que para que uma célula ela consiga captar a glicose, ela vai precisar da insulina para que esse canal se abra e a glicose adentre a célula, mas ela vai estar produzindo também dois outros hormônios, o glucagon, ou glucagon, e a nossa famosa somatostatina, que vai ter uma função também associada a sistema nervoso e sistema imunológico. Ok, gente? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Que agora a gente vai adentrar na parte um pouco mais dificilzinha do nosso processo. Posso ou não posso? Dúvidas? Alguma dúvida de alguém? Se tiver, pode falar, tá? Não tem problema não. Vou continuar. Então, sabendo disso tudo, aí sim é que a gente vai cair nos nossos velhos e conhecidos nematelmintos, tá? Agora sim a gente volta a falar dos nossos velhos e conhecidos parasitos, tá? Lembrem, se a gente está falando agora de parasitologia de parasito de fato, a gente vai ter, na grande maior parte desses indivíduos, uma relação desarmônica extraespecífica ou interespecífica, para ser mais exato, tá? Em que a gente vai ter organismos de espécies diferenciadas, um precisando do outro para sobreviver, claro, vai estar extraindo os nutrientes, extraindo determinados constituintes do organismo do hospedeiro, tá? Em que o hospedeiro normalmente ele vai sim sair prejudicado,
ok? A gente tem algumas relações também de comensalismo, de mutualismo, mas vamos focar principalmente nas relações parasitárias de fato. Então, antes da gente falar de cada um desses indivíduos, vamos pegar os conceitos bem geraiões, tá? Dos nematelmintos, que isso daqui a gente vai abordar de uma maneira mais geral e a gente depois vai partindo para cada um dos parasitos, para que vocês entendam que cada um tem suas características próprias, tá? Mas quando a gente fala dos nematelmintos, essa palavrinha vem do grego nemato, em que a gente tem um fio ou um filamento, e elmin, que significa basicamente verme, tá? Então, são vermes que têm uma formatação filamentosa, ou seja, é um verme que normalmente tem uma formatação mais linear, sem qualquer tipo de rugosidade na superfície do seu corpo, tá? E ele é um dos grupos que a gente tem com maior quantidade das espécies descritas, desses vermes que a gente chama dos vermes nematodos, tá? A gente tem desses indivíduos que vão estar habitando habitats marinhos, dos ciclos de água doce, ou habitat associado à terra, tá? Principalmente terra que tem muita umidade. E aí eu já vou dar a dica de cara. Normalmente, tá? A grande maior parte desses indivíduos precisa, sim, de um determinado grau de umidade associada ao seu desenvolvimento. Então, ele vai precisar de uma parcela de líquido. Nessa parcela de líquido, ele vai precisar para que ele faça todo o seu processo de evolução, transformação ou até mesmo reprodução, tá? Sim, a gente vai precisar de água desses indivíduos, na grande maior parte. Esses indivíduos normalmente são de vida livre, tá? O que é que significa isso? Eles conseguem fazer todo o seu ciclo reprodutor independente de outros organismos. Se eles estivessem, por exemplo, na Terra, eles conseguiriam fazer reprodução e permanecer seu ciclo adaptativo, todo o seu ciclo vital, seu ciclo de vida, tá? Mas muitos deles são classificados como organismos parasitas, ou seja, ele vai precisar de um hospedeiro e vai causar mal no determinado hospedeiro quando ele vai fazer o seu ciclo de vida. E dentre esses organismos parasitas, sim, a gente tem esses organismos que vão estar habitando, por exemplo, animais diversos, tá? A gente vai falar de alguns desses indivíduos, mas a gente tem também desses organismos que vão estar habitando, por exemplo, plantas, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com a ingesta de vegetais, porque a gente tem alguns desses organismos que podem vir a estar associados à alimentação, por exemplo, alimentação vegana ou alimentação muito mais associado a vegetais do que mesmo com carnes de maneira geral, tá? E aqui eu preciso que vocês lembrem, não esqueçam nunca mais, tá? Qual é o padrão corporal que vai diferenciar os nematelmintos dos anelídeos para os platelmintos? Eu vou bater muito nessa tecla porque isso é um padrão corporal que vai ser completamente generalista. O que é que significa isso, professor? Todos os nematelmintos são classificados como nematelmintos porque eles têm essas características morfofisiológicas, tá? Eles vão ser vermes em que o corpo vai ser cilíndrico, redondo, tá? E alongado. Então a gente tem um verme que ele tem uma formatação como se fosse um fio mesmo, tá? Em que no seu corpo a gente tem uma superfície completamente lisa ou ausente de segmentos, tá? E associados ao seu corpo a gente vai ter uma cutícula extremamente preenchida por proteína. A gente vai ter uma camada a mais protegendo esses indivíduos, uma camada proteica
a mais protegendo o corpo desses indivíduos. Ok, gente? Então, lembrem dessas 3 características: corpo cilíndrico, alongado e liso. Isso são as principais características mais gerais do grupo dos nematelmintos. Cilíndrico, alongado e liso, ou seja, sem segmentos. Lembrem disso, isso daqui vocês não podem esquecer, tá? Até porque a gente vai bater até a última aula que os platelmintos vão ter outras características diversas dessa daqui. O corpo não vai ser mais cilíndrico, o corpo vai ser alongado e normalmente os platelmintos eles podem ser sim segmentados, tá? Então, os anelídeos, por exemplo, vão ter um corpo cilíndrico, vão ter um corpo alongado, porém vão ser segmentados. O corpo não vai ser liso. Então, lembrem disso daqui que vocês já matam as 3 grandes classificações dos parasitas que a gente tem, tá bom? Matelmintos, cilíndrico, alongado e liso, tá? Além dessas características, a gente tem algumas outras características que são importantes da gente lembrar, tá? Eles são organismos que são caracterizados por serem protostômios. O que significa isso, professor? Na formação desses parasitos, na embriologia desses parasitos, quando eles vão se desenvolvendo, tá? Existe uma determinada região que na formação, na embriologia, a gente chama de blastóporo, tá? Que é um conjuntinho de células que, no final das contas, vai dar origem a alguma característica desses organismos. No caso dos nematelmintos, esse blastóporo, esse conjunto de células embrionárias, ele vai dar origem à boca do organismo, tá? Então, ele vai ser um organismo, sim, que vai possuir uma boca. E aí, daqui a pouco a gente vai ver que ele é um organismo extremamente complexo, tá? Apesar de ser um parasito, ele vai ter todo o sistema gastrointestinal formado, bem semelhante a um sistema gastrointestinal que a gente possui, tá? Mas calma que a gente vai voltar a falar sobre isso. Além disso, além deles serem protostômios, ou seja, o blastóporo, aquele conjuntinho de células embrionárias que vai dar origem à boca, tá? Eles vão ser organismos que a gente chama de triblásticos, ou seja, ele vai ser constituído de 3 tecidos no seu corpo. Quais são esses 3 tecidos? A gente vai ter um tecido que vai ser chamado de ectoderme, tá? Um tecido que é muito mais externo, que vai estar praticamente revestindo todo o corpo, tá? A gente vai ter um tecido intermediário que ele vai ser chamado de mesoderme, tá? Que essa mesoderme vai compor a parte mais interna do corpo deles, e eles vão ter sim um tecido mais interno que é chamado de endoderme, ou seja, se eles têm esses 3 tipos de tecido, ectoderme, endoderme e mesoderme, tá? É só você lembrar, ecto, lado de fora, meso, meio, endo, dentro, tá? Ectoderme do lado de fora, meso, meio da derme e endo, dentro da derme, tá? Eles vão ser chamados de organismos triblásticos. Eles possuem, na sua constituição morfológica, 3 tipos de tecidos, ok? Além disso, eles vão ser organismos que vão apresentar o que a gente chama de simetria bilateral. O que é que significa isso, professor? Se eu pegar esse parasito e dividir ele no meio, tá? De uma ponta a outra, cortar esse organismo no meio, o lado direito vai ser literalmente igual ao lado esquerdo. Ou seja, vou mostrar para que vocês visualizem direitinho. Se eu pegar esse parasita e cortar ele daqui, ó, lateralmente, tá? Dividindo em lado direito e lado esquerdo, sim, eu vou ter o lado direito e o lado esquerdo completamente iguais, tá? É isso que a gente chama da simetria bilateral. Além disso, o grupo dos nematelmintos vai ser um grupo que vai ser constituído de um tubo digestório, um sistema digestório
completo, ou seja, ele vai se alimentar por um determinado orifício, tá? Que normalmente a gente chama de boca. Ele vai ter todos os órgãos gastrointestinais, ele vai ter uma faringe para direcionar o alimento, ele vai ter um intestino que vai fazer a absorção desse alimento, e lá na outra extremidade ele vai ter um ânus para liberar as dejetas. Então ele vai ter um sistema intestinal, gastrointestinal, tá? Completamente formado de boca, faringe, intestino e ânus. A gente só tem um estômago a mais que vai absorver, que vai degradar cada vez mais os nutrientes. Mas como eles normalmente estão muito associados à primeira porção dos intestinos, duodeno e jejum, principalmente, se são as regiões que no nosso corpo são as regiões que são responsáveis pela absorção, eles já vão estar presentes diretamente naquela região em que o nutriente já vai estar praticamente todo pronto para ser absorvido. Então, ele não vai precisar de estômago para degradar mais ainda o nutriente, tá? Ele já vai pegar o nutriente na forma mais ingerível possível, adentrar esse nutriente através da boca, passar para a faringe, intestino, para que no intestino ele consiga absorver esses nutrientes e vai liberar as dejetas em um segundo orifício, que é o ânus, ok? Ele vai ter todo o sistema digestório completo. Boca, faringe, intestino e ânus. Certinho? Para que vocês visualizem direitinho, tá? Ele vai ser caracterizado. Lembra lá daqueles 3 tecidos que a gente falou de endoderme, mesoderme e ectoderme, tá? É exatamente isso daqui que a gente tem, ó. Esses organismos eles vão ter literalmente amarelinho ectoderme, tá? Rosinha mesoderme, tá no meio, tá? E nessa parte mais central a gente tem a endoderme, tá? Entre a meso e a endoderme, a gente vai ter uma cavidade em que os órgãos vão estar localizados, que é o que a gente chama, normalmente, quando a gente chama de cavidades internas a esses indivíduos, a gente chama de celomas, tá? Ele é um organismo que vai ter uma cavidade corporal, sim, tá? Mas não vai ser uma cavidade corporal completamente formada. É exatamente por isso que a gente chama de um pseudoceloma, tá? Ele é um organismo que vai possuir cavidade, sim, mas não vai ser essa cavidade completamente formada. Então, além da endoderme, ou da ectoderme, da mesoderme e da endoderme, a gente vai ter uma cavidade interna, tá? Incompleta, que a gente vai chamar desses organismos nematelmintos, vão ser classificados como pseudocelomados, ou seja, a gente vai ter uma cavidade interna ao corpo desses indivíduos, porém essa cavidade não vai ser completa, não vai ser íntegra, vamos dizer assim, tá? A gente vai ver nos outros organismos também, por exemplo, os anelídeos, tá? Eles sim vão ter uma cavidade corpórea completamente formada. Por isso que eles vão ser chamados de celomados. A cavidade vai ser completamente feitinha, bonitinha. Já os platelmintos, por exemplo, eles não vão ter cavidade na região interna do corpo. Eles vão ser acelomados, ausente de celomas, ok? Ficou fácil isso daqui, gente? Isso daqui vai começando a complicar agora cada vez mais. Posso continuar? Dúvidas até aqui? Perguntas? Tudo ok, professor, por enquanto. Tudo ok. Então Vamos vamos lá. continuar. Outra das características que vai diferenciar os nematelmintos dos platelmintos e anelídeos, tá? Os nematelmintos, eles vão ser completamente ausentes de sistema circulatório e respiratório. Como assim, professor?
todo o transporte de nutrientes dentro do corpo deles, dentro da formação, dentro da morfologia associada ao corpo deles, vai ser feito através do processo de difusão, ou seja, simplesmente uma célula permitindo a passagem, por exemplo, dos nutrientes para outra célula seguinte. Tá? Então, a gente não tem qualquer tipo de sistema circulatório respiratório. Eles vão literalmente fazer todo o seu processo de absorção de nutrientes através dos processos de difusão. Basicamente, através dos processos de transporte passivo, principalmente, mas a gente vai ter algumas características associadas a transportes ativos, tá? E a reprodução desses indivíduos, na grande maior parte desses organismos, a gente tem uma reprodução associadas a dimorfismo sexual. O que diabo é isso, professor? Vou repetir, na grande maior parte desses organismos, a gente vai ter um organismo macho e um organismo fêmea, em que eles vão precisar, sim, a todo momento que precisar fazer a reprodução, a gente vai ter uma fecundação interna desses indivíduos, ou seja, a gente vai precisar do macho e da fêmea tendo contato para que eles consigam fazer a reprodução. Normalmente, sempre quando eu falar normalmente, fizer alguma observação, tá? A gente sempre vai ter organismos desses indivíduos que são as exceções, tá? Normalmente, nesses organismos, nos nematelmintos, o macho ele vai ter um tamanho um pouco mais reduzido quando comparado a uma fêmea, sempre lidando com organismos adultos, tá? Então, o macho adulto ele vai ter um tamanho menor do que uma fêmea adulta. Normalmente a fêmea ela precisa de um espaço maior, de um tamanho maior, para que ela consiga abrigar os ovos, tá? Ela sim vai ter uma formação de ovos internas nesses indivíduos, que a gente vai estar visualizando daqui a pouco, tá? E essa formação interna, em um determinado ponto, ela começa a liberar esses ovos celularizados, vamos dizer assim, tá? Os ovos fecundados, tá? Então, sim, a gente vai precisar do macho entrando em contato direto com a fêmea para fazer fecundação interna. Dentro da própria da fêmea, a gente vai ter a fecundação desses ovos e a liberação posteriormente desses ovos no meio ambiente. Os ovos eles vão ser celularizados, ou seja, a gente vai ter um embrião dentro desses ovos, em que com o passar do tempo, depois de liberados, esse embrião vai vir a se desenvolver e externamente esse embrião vem a eclodir o ovo e liberar uma larva pré-formada, ok? A única coisa que essa larva vai fazer é fazer mitose celular para que ela consiga, suas células fazerem mitose celular para que ela consiga crescer, se desenvolver e atingir a fase adulta, tá? Então, lembrem, na grande maior parte desses indivíduos, a gente tem organismos dioicos, ou seja, macho e fêmea, ok? E aí eu coloquei os principais organismos desse grande grupo aqui, já fica a dica para vocês, tá? O que a gente vai estudar dos nematelmintos vão ser esses organismozinhos. A gente vai estudar ascardíase, tricoríase, ancilostomíase, que também conhecido popularmente como amarelão. A gente vai estudar a larva migrans, conhecido popularmente como bicho geográfico, oxiuríase ou enterobíase, popularmente conhecido como caseira, tá? Estrongiloidíase e a nossa velha e conhecida filariose. A grande maior parte desses organismos aqui, volta a chamar atenção, existem exceções, eles vão ser organismos que se iniciam
com o sistema gastrointestinal, tá? Salvo alguns desses dois indivíduos aqui, principalmente a elefantíase, que vai estar associado a sistema linfático. A gente vai ter um ciclo um pouquinho diferenciado desses organismos. Ok, gente? Até aqui tá tudo bem? Então, vamos adentrar agora nos organismos por si só, tá? O primeiro de todos que a gente vai ter é a nossa famosíssima lombriga, tá? Conhecido como, cientificamente, como o seu nome científico é a famosa Ascaris lumbricoides. Professor, eu vou precisar estar sabendo todos esses nomes? Com certeza, tá? Vai ser o maior mico você, como biomédico formado analista clínico, tá? Escrever o nome de um parasito desse errado no laudo, tá? Eu vou estar, se eu ainda estiver vivo, eu vou estar comendo o fígado de vocês porque vocês escreveram o nome errado de vocês, dos parasitas, tá? Então, tem nomes que são extremamente fáceis de lembrar, Ascaris lumbricoides é muito fácil, mas vão ter alguns bem cabulosos, tá? Diflobrotum latum, que é uma tênia que a gente vai estudar lá nos plateumintos, e a gente tem nomes que são bem, bem, bem complicados mesmo. E vou ser sincero para vocês, é obrigação de todo biomédico analista clínico saber dessa parte de parasitologia, tá? Então, pelo amor de Deus, tá, gente? Estudem direitinho para lembrar desses nomes. Então, seguindo os mesmos padrões que a gente já viu lá atrás dos nematelmintos, o Ascaris lumbricoides, a lombriga, popularmente conhecido como, clinicamente conhecido como ascaridíase, tá? Ela normalmente tem tamanhos um pouquinho diferenciados associados ao sexo desses indivíduos. O macho normalmente ele é menorzinho, vai seguir o padrão dos nematelmintos, a fêmea é maior, tá? Normalmente o macho atinge entre 20 a 30 centímetros, a fêmea de 30 a 40 centímetros. Normalmente, vou até corrigir depois aqui, eu tenho que corrigir que eles causam infecção, tá? A infecção por esses indivíduos é associada diretamente ao intestino delgado, tá? Principalmente nas porções de duodeno e jejuno, tá? E a principal característica desse indivíduo é que, diariamente, se você tem machos e fêmeas adultos, cada um desses organismos vão estar liberando cerca de 200 mil ovos por dia. Ou seja, se você não trata um organismo desse, tá? Você pode gerar uma anemia extremamente profunda na pessoa, porque ou uma deficiência nutricional, como eles vão estar pegando aqueles nutrientes na forma mais digerido possível. A gente já vai ter lá no intestino delgado a absorção de nutrientes e esses organismos vão estar diretamente associados ao intestino delgado. Eles vão estar ali competindo com a absorção do seu organismo, tá? Então, eles vão estar roubando os nutrientes que seriam absorvidos pelo nosso corpo. Então, se eles vão estar lá roubando esses nutrientes, você vai começar a ter um déficit nutricional. Além disso, você pode estar gerando também uma série de anemias, tá? Não vou adentrar nesse ponto que provavelmente vocês já viram ou vão ver nas hematologias, nas práticas aplicadas a imunemato, principalmente. Eu acho que é imunemato, bioquímica e hemato, uma das duas, tá? Além disso, por causa dessa quantidade muito exacerbada de ovos que elas são liberados por dia, esses ovos normalmente eles levam de 6 a 12 horas para se transformar em um parasito íntegro, tá? Em um parasito vivo, tá? Então, a infecção, desculpa,
ela vai ser extremamente rápida, tá? E a grande maior parte desses indivíduos, por possuírem já um tamanho grande, eles podem causar uma ação oclusiva no seu intestino. Ou seja, você pode ter uma carga parasitária já tão alta, tá? Que esses parasitas vão, entre aspas, entupir seu intestino delgado, tá? E quando acontece isso de entupir o intestino delgado, o que vai acontecer é que constantemente você vai continuar a se alimentar, o seu próprio intestino delgado ele pode vir a se romper, tá? E você causar uma infecção generalizada por causa da oclusão desses parasitas no intestino delgado. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso daqui. A infecção pelo Ascaris umbricoides, apesar de ser um parasita extremamente comum no nosso dia a dia, duvido muito que pelo menos 90% das pessoas que estiveram aqui não tiveram pelo menos uma vez na vida, tá? Com lombriga. Normalmente ele está associado a um ciclo fecal-oral. O que é que significa disso? E nisso, a gente vai precisar sim constantemente o indivíduo que vai estar infectado com esse indivíduo, ele vai estar eliminando os ovos ou já parasitados ou os ovos embrionados, tá? Os ovos pré-formados apenas com as células ou os ovos já com o parasito íntegro, tá? Esses ovos vão ser eliminados pelas fezes do indivíduo que estiver doente e a partir do momento que ele cair no solo ou cair em um alimento contaminado ou em água, a gente vai ter esses parasitas presentes. E aqui que vem o detalhe. Normalmente, vocês vão ver que a sintomatologia dos nematelmintos vai ser praticamente a mesma para todo mundo. Alguns dos platelmintos também a gente vai ter a sintomatologia gastrointestinal muito parecida, tá? Esses indivíduos eles vão estar sempre causando desconforto abdominal, cólicas intensas, náuseas. Normalmente, todos eles vão causar um déficit nutricional, perda de apetite, emagrecimento e principalmente associado à irritabilidade gastrointestinal. Tá? O que a gente faz para a gente evitar? Vocês também vão ver que a profilaxia vai estar muito associada à manipulação, tá? Como assim, professor? A gente vai ter que fazer o tratamento dos doentes para que esses parasitas não entrem em contato com o meio externo, tá? A grande maior parte dos parasitas gastrointestinais vão estar também associados à melhoria do saneamento básico e higiene pessoal, tá? Então, lembrando, estar lavando as mãos constantemente, saiu do banheiro, lava as mãos, vou adentrar no banheiro público, lava a mão direitinho ao entrar e ao sair, tá? A manipulação dos alimentos, a grande maior parte dessas infecções também está associadas a alimentos contaminados. Então, aquela velha coisa de colocar um pouquinho de hipoclorito, deixar de 20 a 30 minutos ou até 6 horas no hipoclorito para a gente matar, destruir esses ovos, também é uma coisa muito legal da gente fazer. E o básico, tá? Tratamento de água e dos próprios alimentos. Então, as medidas de saneamento básico e de educação que a gente precisa, como profissional de saúde, não falo nem como biomédico, está incentivando todo mundo a estar realizando no nosso dia a dia, tá? O tratamento, ele é um tratamento que normalmente é bem simples, né, Cíntia? Cíntia que o diga. Normalmente, o tratamento dos nematelmintos como um todo, ele é realizado através de dois medicamentos básicos, do albendazol, 400 mg em dose única, já é suficiente para matar a grande maior parte dos nematelmintos, tá? Ou você pode estar utilizando o famoso mebendazol, que normalmente ele é mais barato, ele é muito mais acessível, tá? 100 miligramas 2 vezes por dia, por 3 dias consecutivos.
a gente ainda pode estar utilizando o levamisol, tá? Em 150 miligramas também em dose única. Normalmente ele não é um medicamento que aqui na América do Sul a gente tem uma venda muito mais dispersa. Normalmente a gente fica mais restrito ao albendazol e mebendazol. O albendazol a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com as alergias, tá? E principalmente os cuidados, porque o albendazol, por ser uma dose um pouco maior, tá? Ele pode vir a causar náuseas, enjoo, pode vir a causar também diarreias, tá? Por ser uma dose, apesar de ser uma dose única, ele é uma dose bem considerável desse medicamento, tá? O mebendazol normalmente ele é o mais utilizado comumente, tá? Mas a gente cai naquela velha coisa do precisa fazer o ciclo do medicamento corretamente, tá? Então, 100 miligramas 2 vezes por dia em 3 dias consecutivos. Se você esquecer um de fazer a administração de um desses comprimidos aqui, você não tem o ciclo adequado para o tratamento desses parasitos. E o parasito pode sim vir a voltar a se replicar mais uma vez, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses tratamentos. Vou ser sincero, tá? Normalmente a gente dá preferência para o albendazol por causa da praticidade. A gente dá uma vez e o paciente já se livra daquilo ali. Mebendazol, normalmente a gente dá preferência para pacientes que já têm problemas estomacais, porque a gente reduz um pouco mais a dose, tá, do mebendazol, e o próprio mebendazol por si só tem uma irritabilidade muito menor no sistema gastrointestinal. Mas cai na velha coisa das doses alternadas, isso daqui pode dificultar um pouco mais o tratamento. Para que vocês visualizem, e aqui é que mora o perigo da gente, tá? Que a gente vai precisar sim aprender a diferenciar cada um desses parasitos, tá? Normalmente a gente tem duas formas para estar visualizando numa lâmina. O que mais a gente visualiza na lâmina são os ovos, tá? Os ovos do Ascaris lumbricoides, eles têm características completamente diferenciadas dos outros parasitos, tá? Ele normalmente ele é um ovo que é mais pesado, tá? Ele tem pelo próprio parasito já ser um parasito com um tamanho diferenciado, tá? O ovo ele normalmente tem um peso maior do que alguns outros parasitos. A gente tem alguns pouquíssimos parasitos que têm um ovo ainda maior do que esse daqui, tá? Ele já é um ovo consideravelmente grande. A própria constituição do ovo, ele vai ter uma parede interna de quitina, tá? Que já é uma proteína bem mais rígida para dar uma proteção maior. E pode perceber que ele tem uma outra proteção a mais de proteína. Essa membrana mais externa, tá? Que é o que a gente chama de uma membrana mamilonada, tá? Uma membrana mais rugosa, mais espessa, mais áspera. E internamente, tudo isso daqui que vocês já estão vendo já são células, tá? Então, o ovo de Ascaris, ele vai apresentar essa caracterização quando a gente consegue visualizar ele na forma mais íntegra, mais, vamos dizer assim, parasitária, tá? Ele vai apresentar literalmente essa morfologia. Uma paredezinha interna de quitina de proteína, uma parede mais externa, mais rígida, mais áspera, em que essa parede mais externa ela vai ser completamente ondulada. Pode perceber que a gente tem várias e várias e várias reentrâncias nessa membrana mamilonada. Essa concentração de proteína na membrana mamilonada vai fazer com que, normalmente, nos testes de parasitologia, que a gente vai começar a visualizar depois dos platelmintos, tá?
e por causa do próprio peso do ovo, ele precipite, ele desça, tá? Fazendo com que nos alimentos, por exemplo, ele fique mais aderido nas superfícies, tá? Ou precipite, por exemplo, na água contaminada. Ele normalmente fica mais, por causa do peso, ele desce muito mais e se adere às superfícies das substâncias. Então, normalmente a gente visualiza dessas três formas, tá? Peço desculpa pela nomenclatura em inglês, mas não vai tão diferenciado em português, não, tá? Normalmente o que mais a gente visualiza são os ovos férteis, que eles vão apresentar essa visualização. A membrana mamilonada bem mais espessa, uma membrana quitinosa mais interna, e tudo dentro ele pode vir apresentar basicamente de duas formatações. O ovo fértil, que a gente vai estar visualizando as células, ou uma célula ou um diverso conjuntinho de células aqui dentro, ou os ovos embrionados, que a gente já vai visualizar o parasitozinho íntegro lá dentro, já pré-formado. Ele praticamente já está no momento em que ele vai estar rompendo essas membranas, tá? Principalmente a membrana mamilonada, ele vai romper essa membrana e sair nadando ou integrando com o organismo do hospedeiro, tá bom? Além disso daqui, que é o que pode vir a confundir um pouquinho a cabeça de vocês, pode ser que o ovo ele apresente uma membrana um pouco menos áspera, tá? Que é o que a gente chama do ovo sem córtex ou com a membrana decorticada, tá? Mas mesmo assim ele vai apresentar toda a caracterização de um ovo mais arredondo, quer dizer, de um ovo do Ascaris umbilicoides mais nesse formato elíptico, tá? Com a membrana interna de quitina, uma membrana mais mamilonada, porém menos rugosa, vamos dizer assim, tá? Ou caso ele não tenha sido fertilizado, caso o macho não tenha tido contato com a fêmea, tá? Ele pode vir a se formar um ovo infértil, tá? Normalmente ele apresenta essa característica um pouco mais esticada do que o normal, tá? E a própria visualização dele, a gente não vai conseguir praticamente visualizar o material interno, porque a membrana mamilonada vai ficar muito mais proteica do que o normal. Então, por ser um ovo infértil, a gente vai ter uma formação muito mais exacerbada da membrana mamilonada, tá? E a gente praticamente não consegue visualizar a parte interna desse ovo. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês visualizarem. Ó, membrana mamilonadazinha formatadinha, bonitinha. Aqui o que a gente tem é literalmente um ovo já com o parasito pré-formado dentro, para um embriãozinho. Se você visualizar, ó, ele está todo dobradinho aqui, ó. Ele já tem, vai seguindo aqui, ó. Vou seguindo o mouse. Ó, ele vem aqui, ele provavelmente vinha aqui. Aqui vai ser uma jogada de foco de microscópio, tá? Ele vem mais ou menos aqui, ele vai dobrar aqui, ó. Ele vai seguindo um zigue-zague aqui, todo compactadinho aqui dentro. Aqui, nesse outro ovo, no canto esquerdo, a gente já consegue visualizar a larvinha praticamente toda íntegra aqui dentro. Esse daqui já é um ovo embrionado, ok? Mas pode visualizar que ele apresenta mais a formatação elíptica, com a membraninha mais interna, mais quitinosa, e a membrana mamilonada mais externa, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho um ovo infértil. Pode perceber que ele já não apresenta aquela membrana quitinosa tão evidente, tá? A membrana mamilonada normalmente fica muito mais áspera, muito mais rugosa do que o normal, tá? Ele por si só ele desfaz essa formatação mais elíptica, ele começa a ficar muito mais esticado do que o normal. Ele não tem células íntegras dentro, então ele não vai fazer divisão celular. Se ele não faz divisão celular, é simplesmente a membrana
mamilonada que vai pegar esse ovo e dar um aspecto muito mais esticado do que o normal, ok? Para que vocês comparem um com o outro, ó, ovinho fértil do lado esquerdo, ovo infértil do lado direito, tá? Ovo fértil, normalmente mais arredondado, na formatação mais elíptica, tá? Membranazinha quitinosa bem mais normalmente fininha aqui dentro, tá? Membrana mamilonada, rugosa, mas não tão rugosa, tá? O ovo infértil e dentro a gente consegue visualizar ou as células ou os embriões, tá? O ovo infértil, por sua vez, a gente praticamente já vê a membrana mamilonada bem mais concentrada, com muito mais rugosidade, o ovo muito mais esticado, tá? A formação de proteína muito mais visível, tá? E a gente não vê praticamente, quer dizer, a gente não vê formação celular na parte interna desse ovo, tá bom, gente? Ascaris, até aqui tá tudo bem? Posso continuar? Não posso? Pode, pessoal. Para que vocês visualizem aquilo que eu estava falando do ovo embrionado, ó, um ovozinho, membrana mamilonada. É dessa formatação aqui, a mais bonitinha que eu consegui visualizar em imagens na internet, tá? Quer dizer, que a gente visualiza na nossa prática clínica. A gente visualiza literalmente nessa formatação, ó, ovozinho, membranazinha bonitinha, tá? De quitina na parte de dentro, ó, nessa partezinha. Mais externa a membrana mamilonada, normalmente cheia de reentrâncias. Normalmente fica com essa coloração mais amarronzada, tá? Até porque normalmente no parasitológico a gente coloca iodo para visualização, nosso famoso Lugol, que provavelmente vocês viram nas aulas de parasitologia ou de microbiologia, tá? A gente vai voltar a falar dos exames também. E aqui já é literalmente uma larvinha formada eclodindo do ovo, tá? Ela já está, se você visualizar, ela já tem todo o sistema gastrointestinal formado, tá? E ela já sai apta a se desenvolver e começar a tirar os nutrientes das células vizinhas, do hospedeiro em especial, tá bom? Entendido, gente? Para que vocês visualizem, normalmente, vou ser sincero para vocês, a gente visualiza em uma infecção parasitária por Ascaris lumbricoides, em ascaridíase, a gente visualiza muito mais os ovos, tá? Mas pode ser sim que a gente venha visualizar as larvinhas pequenas, as larvas ainda em formação, tá? Na própria microscopia. Não é tão incomum da gente visualizar a larva ainda em formação, tá? Mas, vou deixar logo claro, normalmente nas caridias o que a gente mais visualiza são os ovos mesmo. Mas para que vocês consigam visualizar a larva, ela tem praticamente a mesma formatação, isso aqui já é uma larva adulta, tá? Não é nem mais na própria microscopia, já é visualização a olho nu. A gente sim consegue ver a olho nu essas larvas adultas. É só você lembrar de 20, vamos botar da maneira geral, de 10 a 30 centímetros. Então, ele é mais ou menos um palmo, tá? Então, a gente consegue visualizar essas larvas sim a olho nu mesmo, tá? Lembrem que normalmente o macho ele é um pouco menor do que a fêmea, tá? E elas têm todas duas, tanto o macho quanto a fêmea, elas têm literalmente essa formatação. A larva normalmente apresenta o corpo completamente cilíndrico. Se eu pegasse uma larva dessa e cortasse ela aqui na transversal e olhasse de frente aqui, eu ia visualizar literalmente redondinho o corpo, tá? Além dessa formatação cilíndrica,
O corpo normalmente é extremamente esticado, tá? Mais afilado e não tem qualquer tipo de nódulozinho na superfície, tá? Então ele tem um corpo completamente liso, tá? Então lembrem dessas características porque isso daqui vai envolver todos os nematomintos, todos, literalmente todos, tá? Então lembrem, corpo cilíndrico, esticado ou afilado, tá? E completamente liso. Só para vocês lembrarem um pouquinho da RPH de vocês, porque vai ser importante no próprio tratamento, tá? A gente tem basicamente duas formas de infecção, a forma gastrointestinal desse indivíduo e a forma pulmonar, quando a gente já tem as larvas adultas, né, formadinhas, todas bonitinhas, essas larvas elas adentram o sistema gastrointestinal e literalmente começam a migrar na nossa circulação. E normalmente a grande maior parte dessas larvas que caem na circulação, elas vão se manifestar também na região pulmonar, tá bom? Então, mas eu vou deixar bem claro as fases normais dessas infecções, as fases mais iniciais e medianas dessa infecção, elas ficam restritas ao sistema gastrointestinal. Mas, já vou chamar a atenção, elas podem vir apresentar uma fase pulmonar também, tá? E lembrem, se ele é um ciclo que é chamado de fecal oral, a gente precisa ter um indivíduo infectado eliminando fezes, contendo ovos, tá? Ovos ou larvas. Normalmente são ovos, porque nesse caso aqui as larvas elas duram muito pouco no ambiente externo, tá? Os ovos eles têm tendência, ao sair do corpo humano, de durar mais ou menos 1 a 2 dias fora do nosso corpo em uma temperatura ambiente, tá? Então, a partir do momento que as fezes desses indivíduos contaminadas caem no meio ambiente, caem no solo, caem no alimento, acontece muito comumente esse tipo de infecção em crianças por estarem lidando muito com botar a mão no chão, botar a mão na boca. Então, é muito comum da gente estar se infectando com isso daqui. A partir do momento que o ovo cai no solo, a gente vai precisar do segundo indivíduo que vai estar entrando em contato com esses ovos e levando diretamente esses ovos para a boca. Da boca, ele vai fazer todo aquele percurso que a gente falou do sistema gastrointestinal. Ele vai passar pela boca, vai passar pelo esôfago, vai chegar no estômago, entrar em contato com suco gástrico, e aí que vem o grande detalhe da membrana mamilonada mais espessa. Ele vai ser um ovo, por ter muita proteína nessa membrana, por ser um ovo mais pesado, ele vai conseguir resistir à ação do suco gastrointestinal. Vou chamar a atenção, você vai precisar de uma carga parasitária elevada, claro, tá? Mas ele vai conseguir resistir a esse suco gástrico e ele vai cair na região do estômago, do suco gástrico, principalmente dessa última região do estômago, principalmente na região do piloro, que a gente já tem um aumento do pH, uma estabilização do pH, tá? E aqui esse ovo vem a eclodir. E aí, normalmente, ele passa da região final do estômago para o intestino, a larvinha já pré-formatada, ela fica naquela região, esperando um segundo indivíduo vir aqui para causar a infecção, tá bom? Professor, e se um organismo desse só caiu um parasito desse no estômago? Você não vai ter infecção porque você precisa de fecundação interna, tá? Mas normalmente quando a pessoa se infecta, ela não vai estar engolindo apenas um ovo, tá? Não vai estar ingerindo apenas um ovo desse parasito. Normalmente a gente vê uma carga parasitária bem caprichada. Caiu na região aqui do intestino, aí a larva vai fazer todo o ciclo reprodutivo, até causar
chegar em um determinado ponto que ela vai cair na circulação e vai causar infecção pulmonar. Ok? Entendido, gente? Isso daqui foi só uma revisão desse primeiro ponto aqui, porque é importante que vocês saibam do ciclo para que a gente faça o tratamento. Professor, a larva ainda está em infecção inicial. Eu devo fazer o tratamento quando? Tá? Tanto inicial quanto fase mais tardia da infecção, eu tenho que fazer o tratamento. Tá? Até porque eu vou ter que eliminar, por exemplo, as larvas dos pulmões, tá? Da região pulmonar. Mas, óbvio que pulmão é o tipo de célula que é muito difícil a gente ter uma replicação, tá? Então, quanto antes a gente fizer o tratamento, melhor, porque você vai ter menos lesão pulmonar, tá? Mas, mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não tenha uma infecção associada a pulmão. Infelizmente, eu não... Professor, Foi, diga, pode bom falar. dia, professor. Bom E dia. quando já está com uma infecção mais grave pulmonar, o tratamento ainda vai ser essa medicação? Mesma coisa, tá? Mesma A coisa. única diferença, a única diferença é que normalmente quando a gente já cai no aspecto, nesse aspecto pulmonar, a gente ao invés de fazer apenas um tratamento, a gente administra um comprimido, por exemplo, de albendazol, faz um ciclo, tá, do tratamento, a depender da clínica do paciente, se já for muito grave, uma semana depois ou 15 dias depois, a gente repete o ciclo, tá? Mas isso daqui é suficiente para exterminar o parasito do corpo da pessoa, tá bom? Em Obrigada. aspectos mais, infecção mais inicial, um ciclo do tratamento é mais que suficiente para exterminar o parasito, tá bom? Ah, professor, mas já tem uma carga parasitária muito grande. Não tem problema. O albendazol, tanto o albendazol quanto o mebendazol, ou o famoso Anita também, tá? Eles são eficazes para fazer o tratamento da ascaridíase, tá? E o tratamento é extremamente resolutivo. Ah, professor, eu fiz o tratamento para ascaridíase, eu tive a infecção por ascaris lubricoides, fiz o tratamento e voltei a ter uma reinfecção. Se eu fizer o tratamento de novo, ele não vai ser um parasito ele vai causar resistência ao tratamento? Não, tá? Na ascaridíase, a grande maior parte desses parasitos mais complexos, tá? Parasitos eucariotas, tá? Parasito que tem mais de uma célula, parasitos que as suas células possuem todos aqueles sistemas de organelas e tal, tá? Em parasitos eucariotas, é muito difícil a gente ter, muito difícil não, eu não conheço nenhum caso descrito nesses principais parasitos de resistência ao tratamento. Toda vez que você tem uma reinfecção, você trata de novo, você extermina o parasito. Teve infecção de novo, trata de novo, você consegue exterminar, tá bom? Tem só alguns casos nos platelmintos, por exemplo, com Schistosoma mansoni, que a gente vê alguns casos de pacientes que a gente tem resistência do parasita ao tratamento, mas normalmente é por causa da associação de outros medicamentos. Mas mesmo assim é muito, muito, muito difícil nos parasitos eucariotas, tá, gente? Eucariotas, depois a gente volta a falar, e sim, esses aí podem ter uma resistência um pouco diferenciada. Mas nesse indivíduo nematelminto, por exemplo, tratou o parasito e foi embora. Não tem para onde fugir, não. Então, é, a única coisa que eu sempre chamo a atenção é que tratamentos para nematelmintos, para, por exemplo, ascaris, tá? Esse grande grupo dos nematelmintos, ele vai ser específico para os nematelmintos. O Anita, por exemplo, a gente tem muito essa coisa de, eu vou tomar o Anita e tá tudo resolvido.
gente não tem parasito que a Anitta não mata, tá? Ou albendazol ou mebendazol não vai matar, tá? Então, a gente aí sim vai precisar de alguns outros tratamentos mais específicos. Então, o ideal, estou começando a ter queixas de dores intestinais. O médico vai e passa logo um parasitológico para ver se você está com algum tipo desses parasitas aqui, tá bom? Ok? Quem foi que perguntou? Desculpa que eu não tinha visto. Foi Cristina, professor. Oi, Cristina. Tá. Certinho, Cristina, entendeu? Tá, tudo certinho. Entendi sim, obrigada. Nada. Então, para não complicar muito a vida de vocês, tá? Na próxima aula, a gente vai já estar finalizando os nematelmintos, tá? Pode ser que dê tempo ainda da gente adentrar um pouquinho dos platelmintos, mas na próxima aula a gente vai estar falando dos outros diversos parasitos. Eu coloquei os principais que estão associados à nossa realidade Brasil, tá? Que são basicamente ascaridíase, tricurias, ancilostomíase, o bicho geográfico, caseiro, estrongiloides. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês deem uma estudada. Se possível, peguem o Neves, ou então o Reis, ou o Rei, desculpa. O Rei é o melhor livro, tá? Se vocês quiserem, depois eu passo o PDF para vocês. Mas eu preciso que vocês comecem a dar uma estudada, porque na parasitologia clínica, vou ser sincero, nessa primeira parte associada a parasito, são muitos os parasitos, tá? E basicamente o que eu vou cobrar são as características de visualização, tá? Então eu estou mostrando para vocês diversas imagens e daqui para frente o que a gente vai visualizar são algumas características sim associadas à teoria, claro, eu preciso mostrar para vocês, tá? Para vocês diferenciarem uma coisa da outra, mas o que vai importar para mim vai ser a capacidade de vocês diferenciarem e aprenderem quais são os diversos parasitos. Então, para isso, vocês vão precisar visualizar muitas e muitas e muitas imagens, tá? A gente tem uma série de atlas nos sites, tem um atlas da Unicamp mesmo, que é fantástico, que ele vai colocando os diversos parasitos, as diversas formatações. Então, eu quero que vocês já comecem a entender que na parasitologia clínica, para mim, o que vai contar é principalmente a capacidade que vocês vão ter de diferenciar um parasito de outro parasito, tá bom? Então, não deixem para vocês estarem tentando visualizar isso de última hora, porque isso vai complicar a vida de vocês. Entendidos, meu povo? Dúvidas? Sim, professor, entendido. Perguntas? Entendi, professor. Acabou a aula? Já. Nossa. Já pode sair? Então, muito obrigado a presença de todos. Pode sim, por favor. Tá. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado. Bom final de semana a todos e estudem bastante, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades do AVA não, tá, gente? Não esqueça, pelo amor de Deus, tá? Professor, Porque o que eu tô chamando muita atenção em relação a atividade minha, professor Tiago, eu ainda não coloquei, mas eu estou falando das atividades do AVA mesmo, tá? Porque hoje vocês já encerram o primeiro bloco das atividades, tá? Então, cuidado. Se vocês passarem, se eu não me engano... Oi? Não entendi. Achando que você tinha. Eu tinha desmaiado aqui, achando que você tinha colocado alguma coisa e só no meu não apareceu nada. Não botei não. Susto. Mas cuidado, porque vocês têm as atividades do próprio portal mesmo, tá? E vocês já encerram um bloco, se eu não me engano, hoje, tá? Então, cuidado. Tá? professor, o senhor pode passar esse livro, se o senhor tiver WhatsApp, porque o meu portal ainda não atualizou. Eu vou fazer o seguinte, foi Kaira, é Kaira que tá falando, desculpa que eu não vi. Eu, professor. Eu mesmo.
Eu já fiz um Dropbox, inclusive. Quem é seu líder? Fala comigo que eu acho que você já tem, Tá, pelo causa do estágio, você já tem contato comigo. Que aí eu já passo o tá, Dropbox para vocês, tá bom? certo. Obrigada. Nada. Professor, Oi, eu diga. enviei ontem o negócio do TCC para o senhor olhar, viu? Eu vi, eu só não cheguei na sua vez ainda. Ah, Calma sim, que sim, eu sim. vou Não, eu só olhar. para saber se o senhor tinha recebido. Eu recebi sim. É porque eu ainda tenho algumas pessoas na sua frente, tá? Eu tô Tá, indo tudo bem. por ordem de quem tá me mandando, tá bom? Ok. Então, muito obrigado a presença de todos e bom final de semana. Estudem bastante. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente.